Meu Deus, sei que o Senhor confia em mim. Me ensine a confiar em mim mesmo também. Porque eu não consigo acreditar que tenho condições de ocupar o lugar de Moisés. Chegamos na metade da lição da escola sabatina e o tema dessa lição é derrota devastadora. Josué capítulo 7, versículo 1, a palavra de Deus nos diz: Os israelitas, porém, foram infiéis com relação às coisas separadas para Deus. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, o qual era da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Agora vá comigo para o versículo 6. Melhor dizendo, versículo 5 em diante. Chegando a matar 36 deles, eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Josué disse: Ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel fugiu dos seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: Levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que lhe ordenei, apossou-se das coisas separadas para Deus, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto dos seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles, porque se tornaram sujeitos à destruição. Não estarei mais com vocês, se não eliminarem do meio de vocês os objetos consagrados. Vá, santifique o povo, diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas separadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. E aí no decorrer a Bíblia diz que Josué reuniu o povo, e aí Josué vai identificar Acã e sua família, e no final eles são apedrejados, como o Senhor havia ordenado a Josué. Como você reagiria depois de uma vitória que era algo impossível de ser conquistado, e de repente, após essa vitória, você se deparasse com uma derrota logo de início? Não é à toa que Josué experimentou isso no seu ministério como líder de Israel. Ele sai de uma vitória para uma derrota. Jericó era uma cidade impossível de ser conquistada, mas nós vimos na lição passada que Josué, reconhecendo que a missão era difícil, ele vai buscar a Deus, ele vai santificar o povo, e por conta disso, Jericó, que era uma cidade intransponível, agora se torna uma cidade transponível, uma cidade em que a pessoa onde iria conseguir entrar, invadir e tomar todos os despojos. Saindo dessa grande vitória, a Bíblia nos diz que Josué envia, como de costume, alguns espias para analisar a cidade de Ai. E diferente da cidade de Jericó, a cidade de Ai
era uma cidade vulnerável. A cidade de Ai não tinha soldados suficientes para vencer uma guerra. Era uma cidade que qualquer pessoa poderia conquistar. Josué, confiando nesse diagnóstico, a Bíblia diz que ele vai enviar 3.000 homens para conquistar a cidade de Ai. Primeira coisa que nós podemos nos atentar diante desse texto. Enquanto em Jericó, Josué buscou a Deus para saber de Deus se era necessário conquistar Jericó, já na cidade de Ai, você não percebe esse tipo de comportamento. Na cidade de Jericó, Josué recebe o diagnóstico de que aquela cidade era uma cidade fortificada, era uma cidade poderosa, e aí Josué busca. Mas diante da facilidade, Josué não busca. Ele envia 3.000 soldados para conquistar a cidade de Ai. Isso demonstra que sem buscar a Deus, sem se consagrar, sem se preparar, se não houver disposição do coração da pessoa em saber a vontade de Deus, a derrota é certa. Se Josué tivesse buscado o Senhor, Israel não teria sido derrotado. Por quê? Porque Deus iria revelar para Josué que o povo estava em pecado e que a desgraça do povo viria por meio da casa de Acã. Então, se nós não buscarmos o Senhor, se não depositarmos a nossa confiança em Deus, a derrota é certa. Quando nós analisamos um pouco aqui já o capítulo 7, nós podemos entender que quando tratamos de aliança, nós estamos tratando de algo que é coletivo e não individual. É óbvio que na Bíblia nos apresenta alianças individuais. Só que na maioria dos casos sai do individual e parte para o coletivo. Nunca fica fixado em apenas em uma única pessoa. Ela se expande. E quando esta aliança é quebrada, todos acabam sofrendo. Todos pagam. É interessante que no capítulo 7, versículo 1 do livro de Josué, a Bíblia diz que toda Israel violou a aliança. Mas espera aí, todo Israel? E o que dizer de Acã? Sim, quando um quebra, todos pagam preço. É assim que funciona a lógica divina. Se você não vive de acordo com os mandamentos de Deus, o povo perece. Essa tem sido a causa de muitas vezes o povo de Deus não obter sucesso no âmbito espiritual. Por quê? Por conta de muitas pessoas que quebram a aliança. Que quebram a aliança. E quem desprezou a aliança? Acã. Acã, ele desobedeceu uma ordem clara de Deus. Que ordem era essa? Vão, conquistem a cidade de Jericó, peguem os despojos e levem para o meu santuário, para a minha casa, para a minha tenda. Não era para os israelitas se apropriarem daqueles despojos para si, mas alguns desses despojos deveriam ser levados para a casa do Senhor. Mas Acã, ele desobedece essa ordem. E aí traz desgraça sobre o povo. E o que acontece? A lição diz o seguinte, que houve a necessidade do povo se santificar e de se consagrar. E como eles se consagraram? Em 2 pontos. Primeiro, eles examinaram o coração e eles confessaram seus pecados. Por que Acã foi destruído? Porque Acã não examinou o seu coração e ele não confessou os seus pecados.
E quando ele foi desmascarado, ele até confessou, mas não partiu de um coração que estava disposto a reconhecer o seu erro. Ele não reconheceu. Ele apenas foi encurralado. E encurralado ele acabou confessando os seus pecados. E não apenas Acã pagou, mas como a sua própria família. Por quê? Porque a sua família foi cúmplice do seu pecado. Não foi apenas Acã que escondeu o tesouro. Os filhos de Acã sabiam do pecado do pai. E o que eles fizeram? Eles permaneceram em silêncio. É por isso que a lição enfatiza que o silêncio, a omissão, uma hora vai custar caro. Diferente da família de Corá, onde a Bíblia diz que os filhos de Corá, eles não participaram da rebelião do pai e eles foram preservados. Os filhos de Acã participaram do pecado do pai e é por isso que eles sofreram as consequências. E aí a lição, ela vai fazer uma comparação entre Acã e Raabe. E é interessante que eu até coloquei por escrito, Acã, ele era israelita, portanto fazia parte da aliança. Só que este israelita, ele desprezou a aliança. Acã era israelita e fazia parte da aliança porque ele fora circuncidado. Raabe não era israelita, portanto, não fazia parte da aliança. Porém, Acã, mesmo sendo israelita, quebrou a aliança, enquanto Raabe, não sendo israelita, ela aceitou a aliança. Acã desprezou, ele foi morto. Raabe aceitou a aliança, portanto, ela e sua casa foi salva. Todos eles foram salvos, enquanto Acã, desprezando a aliança, ele e sua casa foram condenados. Só uma forma de nós nos livrarmos da maldição é por meio da aliança com Deus. Ellen White diz o seguinte: o pecado mortal que determinou a ruína de Acã teve suas raízes na cobiça, um dos pecados mais comuns aos quais as pessoas não dão menos importância. Enquanto outras faltas são descobertas e castigadas, a violação do 10º mandamento raramente desperta censura. E ela diz ainda: será que hoje não são cometidos pecados semelhantes perante advertências tão solenes e explícitas? Somos claramente proibidos de ceder à cobiça, assim como Acã foi proibido de se apropriar do espólio de Jericó. Deus declarou que isso era idolatria. Somos advertidos: não podeis servir a Deus e as riquezas. Temos diante de nós o terrível fim de Acã, de Judas e de Ananias e Safira. Antes de todos esses, temos o exemplo de Lúcifer, aquele filho da alva, que, cobiçando uma condição mais elevada, perdeu para sempre o brilho e fidelidade do céu. Mesmo assim, apesar de todas essas advertências, a cobiça impera por toda parte. Que possamos obter a graça de Deus para vencermos este pecado que levou muitos à perdição. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, livra-nos da cobiça e ajuda-nos a cada dia reafirmar nossa aliança contigo por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe você, meu jovem. Eu te espero no próximo estudo da lição da Escola Sabatina, que vem com o tema geral Sucessor, lições de fé e liderança no livro de Josué.